Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos sem enrolação, vamos direto e reto nesse vídeo. Vamos falar de Isidro Pita no Flamengo, Wesley na Premier League, despedida do Gabigol. Rapaz, que domingo é esse, minha rapaziada? Então vambora, vamos já entrar nas notícias do Flamengo. Antes de mais nada, deixa eu pedir o teu like, o teu compartilhamento e não esqueça de se inscrever nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, aí deve estar escrito inscreva-se. Clica aí, tá? Ativa aí o sininho de notificação para que você não perca nada. Vamos acelerar para esse vídeo não ficar grande. Minha ideia é um vídeo no mais tardar de 5 minutos. Então 5 minutinhos rapidinho, fica com a gente até o final desse vídeo, tá? Olha só, galera, vamos lá. Hoje tem um malvadão em campo na despedida do Gabigol e o Flamengo, um provável Flamengo do Felipe Luiz para o jogo de hoje. Rossi no gol, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Wesley, Eric Pulgar, o volante, De La Cruz e Gerson. Lá na frente, Plata, Gabigol e Michael, tá? Esse é um provável time do Flamengo para o jogo de hoje. E um detalhe importante nesse jogo contra o Vitória, que vai dar para o torcedor observar o Alejandro, rapaz. É o centroavante do Vitória. E já iremos falar sobre a situação do Pita e especial, vou falar também sobre o Alejandro, tá? Fica de olho nessa situação aí. Tá aí o time do Flamengo, já coloca aí nos comentários se você mudaria alguém desse time. É o que tem de melhor. O Wesley tá aí, né? O cara que a Premier League está de olho e vamos falar sobre isso já. Time do Flamengo para mais tarde, lembrando a todos que acabando o jogo, tu já sabe. Acabou o jogo, corre pra cá que estaremos ao vivo no pós-jogo falando muito desse Flamengo e da parte tática do Felipe Luiz, né? Que o homem tá surpreendendo a cada dia. E sobre a situação do Isidro Pita, minha rapaziada, ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o jogador foi oferecido ao Flamengo. O mercado, galera, tá ciente, né, que o Gabigol não fica e começaram a oferecerem jogadores ao Flamengo. Isso é muito natural, tá? Sabendo que o Flamengo está ali com uma posição carente. É uma boa o Flamengo fazer esse investimento, é um jogador pro nível do Flamengo. Vamos falar um pouquinho, tem situações melhores que ele no mercado, que está se apresentando melhor do que ele. Então, analisando o Isidro Pita dentro do Campeonato Brasileiro, né, um jogador que também é convocado, ele tem 35 jogos, 33 como titular, e ele fez ali 7 gols no Campeonato Brasileiro, tá? 7 gols e deu exatamente 2 assistências. Um número interessante, né? Um jogador que joga num time que está rebaixado, né? E nesse momento o jogador não irá permanecer até pelo seu alto custo. E nesse momento o Cuiabá vê ali uma oportunidade de fazer dinheiro com o Isidro Pita. Mas olhando para o mercado, para o Campeonato Brasileiro, vamos pegar o Campeonato Brasileiro como parâmetro. A gente coloca aqui dentro do Campeonato Brasileiro e busca analisar o desempenho dos jogadores dentro da competição. Quando olhamos, por exemplo, gols dentro da competição, dentro só do Campeonato Brasileiro, tá, galera? Quando olhamos gols, por exemplo, claro que temos que colocar também na balança a equipe que o Isidro Pita joga, tá? O jogador com mais destaque no Campeonato Brasileiro é o Yuri Alberto, tem 14 gols na temporada. O segundo jogador com mais destaque dentro do Campeonato Brasileiro é exatamente o jogador que iremos enfrentar hoje, o Alejandro. O Alejandro, dentro do Campeonato Brasileiro, ele tem os mesmos números de gols do Yuri Alberto, 14 gols. Então é um jogador que vem se destacando muito bem. Não tô aqui, Luiz, mas é um jogador para o Flamengo. Assim como o Isidro Pita, eu acho que tem que ser um jogador olhando como uma aposta. O Cuiabá rebaixado, né? Último colocado. O Bahia tá ali em 11º colocado. Então, se a gente pegar dentro da competição, o Alejandro, ele vem se destacando mais do que o Isidro Pita, mas é aquilo, é um jogador que é convocado, vem de um contexto até melhor do que o Isidro, melhor do que o Alejandro, né? Por conta dos jogos jogando pela sua seleção. Um outro indicador importante para a gente até dar uma olhada dentro da competição, deixa eu até olhar aqui, o Isidro Pita, ele fica 7 gols marcados no Campeonato Brasileiro, ele está em 29º colocado, tá? Dentro da competição tem muita gente na frente dele. Vamos olhar aqui outra situação aqui,
na questão de gols esperados, né? Ou marcados, jogadores ali que marcam bastante gol. O Alejandro, novamente, ele aparece aqui na 5ª posição, tá? Primeiro é o Rafael Borré, segundo é o Vegete, terceiro é o Veiga, quarto é o Pedro e o quinto é o Alejandro. O Isidro Pita aparece em 7º colocado, o Iroberto está em 8º colocado, então o Isidro Pita aparece aqui, tá? Em gols esperados XG, ele tá ali em 7º colocado, o Alejandro tá na frente dele. Assistência não, vamos olhar em participações em gols, que é um indicador interessante também. A gente tem o Estevão como primeiro, né, em participações em gols, o segundo é o Garro, o terceiro é o Roberto e o Alejandro aparece em 4º colocado, tá? Novamente o Alejandro ficando ali no top 5, ele está ali, depois vem o Pedro, o Isidro Pita nessa situação, ele vai aparecer em 34º colocado, tá? Com 9 participações em gols. O Alejandro tem 18 participações em gols. Então, olhando aqui os indicadores dentro do Campeonato Brasileiro, o Alejandro vem com números ali até melhores, tá? Finalizações no gol por partida, um indicador interessante também que mostra a quantidade de finalizações dos jogadores. Aí nesse quesito aqui, o Alejandro já não fica ali num top 10, tá? Não aparece num top 10. Ele aparece em... Tá ali no top... Cadê? 15º colocado. 15º colocado que ele aparece, 0.9 em finalização por partida. O Isidro Pita aparece em 32º colocado. Então, quando a gente olha os indicadores, os números, né? Claro que só os números por si só não vale. Você tem que também pegar contexto de cada jogador, pegar modelo de jogo e por aí vai. Mas o Alejandro, o jogador que a gente vai enfrentar hoje, é um jogador que tem números interessantes dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Vive uma carreira muito boa, tá? Uma das melhores, tá no melhor momento da tua carreira, né? Podemos dizer assim. O Alejandro, jogador do Vitória, jogador que o Flamengo irá enfrentar hoje, pra galera ficar de olho. Ele que é um jogador até rodado, né, cara? Jogou no Red Bull, já passou pelo Atlético Mineiro também, e agora se encontra aí no Vitória, fazendo uma boa temporada. Pô, Luiz, tu tá falando que o Flamengo deveria então contratar o Alejandro e não o Isidro Pita? Não. Tô falando que a gente tem que ficar atento no mercado, que eu não sei qual o movimento que o Flamengo quer fazer. Se o movimento for buscar um jogador por uma terceira opção, eu acho que o Alejandro e o Isidro Pita eu coloco na mesma prateleira. A diferença é que o Isidro Pita ainda tem um contexto de jogos pela sua seleção. Então isso acaba colocando ele ali no nível de enfrentamento um pouquinho melhor do que o Alejandro. Mas, tá, não dá também para falar que o Alejandro não vem fazendo uma temporada legal. A temporada dele é boa, tá? É muito boa. É um jogador aí até para poder ficar de olho para equipes aí que tá pensando em contratar um jogador que tá vivendo a fase muito boa. A fase do Alejandro é uma fase espetacular que ele vem vivendo na carreira, tá? É um jogador, como eu já falei, tem passagem pelo Atlético Mineiro, já passou jogou Série A, então tem essa experiência aí, coisa que o Isidro Pita não tem, né? De jogar num clube grande, o Alejandro já passou. Mas se for pensando numa oportunidade como uma terceira opção, pro lugar do Carlinhos, eu acho que esses dois entram no contexto de uma terceira opção. Você contratar ele, mais um jogador para ser o titular, e quando o Pedro retornar, ele ser essa terceira opção. O Isidro Pita eu acho que não cairia nesse contexto, porque é um jogador que não aceitaria, né? Ser a terceira opção no Flamengo não compensa. Agora, o Alejandro, por exemplo, acho que num contexto ali talvez favorecia, né? Tu ser ali, pegar o lugar que hoje é do Carlinhos, ele tem contexto até melhor do que o Carlinhos. Carlinhos não passou por times assim, não jogou Série A igual o Alejandro tá jogando. Mas deixando bem claro, não tô falando aqui que tem que contratar, só tô dando uma opinião de um jogador para terceira opção. Luiz, mas se tiver alguém da base, eu prefiro colocar a base, tá? Tem alguém da base, eu sempre irei na base, tá? Agora, caso não tenha ninguém na base, o Flamengo entenda que deverá buscar um jogador para essa posição, vamos ficar de olho, tá, galera? Assim, os números estão bacana, mas agora temos que olhar o desempenho dentro da competição, tá? Pra gente começar a olhar e deixando bem claro, frisando novamente, para não falar, pô, Luiz, tá falando pro Flamengo contratar jogadores de time pequeno.
Terceira opção, galera, o lugar do Carlinhos. Contexto melhor do Carlinhos. Para o lugar do Carlinhos, eu acho esse movimento válido para o lugar do Carlinhos. Beleza? Vamos lá, vamos correr para o vídeo não ficar mais de 5 minutos. Eu tô ainda em 2 minutos e 3. Então você ainda deixa teu like aí, que é muito importante, tá? Estamos chegando ali 2 minutos e 5 agora. O vídeo tá curtinho. Você vai curtindo aí, vamos falar da situação do Wesley. E sobre a situação do Wesley, né? Segundo o pilhado, o Tottenham, cara, da Inglaterra está de olho no Wesley, né? Inclusive já teve até reunião com seu empresário, segundo ele, o Wesley se reuniu com seu empresário para falar sobre esse interesse do Tottenham em contratar o jogador para a próxima temporada. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Excelente porta de entrada, tá? Para um jogador da idade do Wesley, 21 anos, ir para o mercado europeu. O Tottenham, inclusive, que joga hoje, quem quiser assistir contra o Chelsea, tá? Tem jogo aí hoje, um jogo muito interessante pra gente assistir. O Tottenham é o 11º colocado da Premier League. É um time que não tá vivendo o seu melhor momento, mas é uma excelente porta de entrada, porque o Wesley jogaria num time que briga sempre na parte de cima da tabela e estaria jogando na liga mais competitiva, mais difícil do mundo. Luiz Wesley tem perfil para jogar lá? Sim, tem perfil para jogar lá e tem perfil para rapidamente se destacar e ser vendido para outras equipes. Qual é a ideia que eu vejo nessa questão do Tottenham para o Wesley, né, cara? Olhando um pouquinho das características do Wesley, o Wesley é um dos principais jogadores aí do Flamengo no quesito desarme, né, cara? Ele vem desarmando muito, vem recuperando muitas bolas e olhando até dentro do campeonato brasileiro em si, ele tá se destacando, cara. Ele vem e tá acima do Pulgar ali, ele tem 2.4 desarme por partida. Isso não coloca ele ainda no topo, né, do Campeonato Brasileiro. Ele fica ali na posição de 18º colocado, até porque o primeiro colocado tem 3.3 desarme por partida, mas o Wesley vem se destacando muito nessa competição, vem evoluindo, o cruzamento do lado contrário, que ele vai muito bem nesse tipo de disputa, e olhando para uma Premier League, isso é muito interessante, porque geralmente a bola aérea é algo que acontece muito na Premier League. Agora, um ponto negativo é alguns movimentos que o Tottenham, fez com alguns laterais no mercado. Os laterais que o Tottenham contratou em algumas temporadas, pagou valores ali bem abaixo do que o Napoli ofereceu para o Wesley naquela ocasião. Alguns movimentos que eles fizeram no mercado foram jogadores ali que pagaram 15 milhões de euros, 14 milhões de euros, valores ali, jogadores da idade do Wesley, 19, 20 anos ali, próximo da idade do Wesley. Então, esse movimento de pagar um valor como o Flamengo está pensando em ganhar, 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, é um valor muito alto. Mas o que o Flamengo pode aproveitar no Wesley? Se for vender por um valor igual recebeu na temporada passada, ficar com percentual de venda futuro, 10%, 15% de venda futuro, que isso vai ser o grande trunfo do Flamengo. O Wesley é um jogador que vai bater no futebol europeu, vai se destacar muito rápido, e aí quando for negociado com uma equipe top do futebol europeu, o Flamengo vai ganhar muita grana em cima da venda futura. Então é um caminho para o Flamengo pensando em vender o Wesley para o futebol europeu. E essa é uma ideia da diretoria do Flamengo, tá? Isso aqui é uma informação. Mas é aquilo, a diretoria vai tentar segurar o Wesley, muitos se falam para tentar segurar até o Mundial, tudo depende do valor da proposta, tá, galera? Se a proposta for boa, não tem como segurar. Se for uma proposta que o Flamengo entenda que ainda é abaixo do valor que o Flamengo está querendo, corre o risco, segura o atleta. Então, na questão do Wesley, o Wesley pode sair em janeiro do Flamengo? Depende do valor da proposta. Se a proposta for uma proposta muito vantajosa, fica impossível segurar. Agora, se a proposta for uma proposta que o Flamengo entenda que é bem abaixo, o que seria uma proposta vantajosa? A mesma proposta que recebeu pelo Wesley na temporada passada, ficando com 10%, indo para uma Premier League, é uma proposta, sim, vantajosa, tá? A diretoria sabe disso e estão trabalhando ali junto com os seus representantes para tentar achar uma solução. Beleza? Galera, mais tarde tem pós-jogo, conto com a presença de vocês para a gente resenhar muito, falar sobre esse jogo do Malvadão. Terminei exatamente no tempo, 5 minutinhos, vídeo entregue. Deixa o like, se inscreva, compartilhem.